Olá, eu sou Cristo Nieto, deputada federal pelo Rio de Janeiro, e quero convidar você a conhecer a verdadeira face de Lula e do PT no que diz respeito ao aborto. Lula, 30 anos defendendo o aborto. Em abril deste ano, muitos brasileiros ficaram escandalizados com a defesa explícita da legalização do aborto por parte de Lula, que declarou em debate realizado pela Fundação Perseu Abramo, ligado ao PT, que o assassinato de bebês seria uma questão de saúde pública e que todos deveriam ter esse direito e não deveriam ter vergonha. Aqui no Brasil, por exemplo, Martim, as mulheres pobres, elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido, o aborto é ilegal. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. O que poucos sabem é que o candidato do PT já defendia o direito de matar bebês no ventre materno, pelo menos desde 1994. 1994. No ano em que se candidataria pela segunda vez à presidência da República, Lula falou sobre o aborto no Congresso dos Estados Unidos e disse, levantando estatísticas mirabolantes, que não podemos deixar de discutir o assunto num país em que ocorrem entre 2 e 4 milhões de abortos por ano. 1998. No mesmo ano em que acabou derrotado por Fernando Henrique pela segunda vez, Lula deu uma entrevista a uma rádio católica e voltou a se dizer pessoalmente contra o aborto, mas defendendo que era preciso tratar o tema como uma questão de saúde pública, quando fosse necessário, até para cumprir a lei. Eu acho que é uma taxa grande ainda, se imaginar que nós temos 150 milhões de habitantes, ou seja, cada vez que nasce uma penca de crianças nesse país. Mas eu sou plenamente favorável. 2004. Em dezembro de 2004, Lula assinou o documento chamado Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, que logo na página 5 diz: o plano traduz em ações o compromisso assumido pelo presidente Lula quando de sua eleição em 2002. Essas ações, debatidas em encontros regionais, deram origem ao Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, com ênfase ao combate da violência doméstica contra a mulher, à legalização do aborto e à garantia do atendimento desses casos nos postos de saúde. Entre as prioridades do plano, encontra-se a de número 6, na página 18, que diz assim: revisar a legislação punitiva que trata da interrupção voluntária da gravidez. Portanto, legalização do aborto. A própria ministra Nilceia Freire declarou, em dezembro de 2004, que a proposta de legalização do aborto contida no plano era uma iniciativa do governo Lula. Então, o governo brasileiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no ano passado, que foi o Ano da Mulher do Brasil, convocou, juntamente com o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, através da Secretaria de Política para as Mulheres, e esta deliberação da conferência foi de que houvesse uma revisão da legislação punitiva que trata do aborto no nosso país. Ou seja, a própria ministra de Lula afirma que a legalização do aborto era um programa de governo desde 2002. No mês seguinte a esta declaração da ministra, o governo Lula entregou ao Comitê de Direitos Humanos da ONU um relatório sobre a situação dos direitos humanos aqui no Brasil, assumindo oficialmente o compromisso de abolir leis de aborto no Brasil e de corrigir o modo repressivo com que se trata atualmente o problema do aborto em nosso país. Se há alguém dentro do governo que deu sustentação à Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, foi o próprio presidente Lula. É ele que diz: é para fazer. 2005. Lula, através do seu ministro da Saúde, Humberto Costa, promulgou no início do ano
2 normas técnicas do Ministério da Saúde para suprimir todos os obstáculos para a obtenção do aborto em casos de estupro. O único caso em que o aborto não é punido na legislação brasileira. Muitos médicos brasileiros se opuseram às normas, mas, como se esperava, não foram ouvidos. Então, as normas simplesmente foram impostas a qualquer preço. Queremos todas as vidas. Então vocês veem os fetinhos se mexendo, pulando. Vem aqui uma agulha entrando, porque se a gestação foi difícil, de trigêmeos é mais difícil, e vai ser feito aquilo que chamam de seleção embrionária. A agulha vai, procura um deles escolhido para ser eliminado, vai na direção do coração e pronto. Durante quase todo o ano de 2005, o governo criou, promoveu e apresentou ao Congresso brasileiro, através de seus ministros, um projeto de lei que pretendia legalizar o aborto sem nenhuma restrição, durante toda a gravidez, desde a concepção até o momento do parto. Eu sou defensor de que o problema do aborto deva ser tratado como um problema de saúde pública e também como um direito de escolha da mulher. Essa concepção do início da vida passa principalmente pela autonomia que o ser humano possa vir a ter. E isso pode se definir de acordo com os estudos existentes sobre embriologia e, como tal, as legislações existentes em alguns países que falam de 14 semanas, 15 semanas, existe um período em que nós poderíamos, com muita tranquilidade, dizer que aquele feto não é viável. Você continua achando que o Lula e o PT são mesmo contra o aborto? 2006. Por conta das eleições de 2006, Lula estacionou o projeto pró-aborto, pois, segundo a pesquisa do Ibope de 2005, 97% dos brasileiros são contrários à aprovação do aborto. Apesar dos esforços do primeiro mandato, Lula insistia em declarar aos bispos brasileiros que era contra o aborto. Inclusive, o então cardeal Dom Cláudio Umes saiu em defesa de Lula no jornal O Estado de São Paulo, dizendo: o presidente Lula declarou claramente aos bispos da presidência da CNBB que é contrário ao aborto. O resultado foi a vitória de Lula. O presidente Lula está matematicamente reeleito. 2007. Logo no ano seguinte, depois de ser reeleito, Lula volta a prometer o aborto e buscar maneiras de sua legalização. O debate sobre a legalização ou não do aborto no Brasil ganhou força com o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, que declarou ser favorável a um plebiscito para discutir o assunto. Em entrevista dada à TV Cultura, o ministro da Saúde de Lula, José Temporão, disse: caso o aborto venha a ser legalizado no país, a população não deverá se preocupar com os recursos necessários para realizar 1,5 milhão de abortos que se estima que sejam praticados todos os anos no Brasil, porque não faltarão recursos internacionais para realizar estes abortos. Me comprometi muito com todas essas questões relacionadas a direitos sexuais e reprodutivos, né? Teve vários pontos polêmicos, esse foi um do aborto, né? 2008. Em 2008, ocorreu a votação do PL 1135/91, do governo Lula, que visava legalizar o aborto em todos os casos. A Câmara dos Deputados rejeita o substitutivo do PL 1135/91 do governo Lula, primeiramente por 33 votos a 0, na Comissão de Seguridade Social e Família, e depois por 56 votos a 4 na Comissão de Constituição e Justiça. Depois dessa derrota, o governo PT teria que pensar em outra estratégia para legalizar o aborto, pois já tinham percebido que pelo legislativo não seria possível.
2009. Durante o segundo mandato de Lula, o PT entendeu também que, apesar da população brasileira ser contrária ao aborto e considere essa prática como um homicídio, se um militante do partido não trabalhar para promover a legalização do aborto, poderá ser processado, julgado e expulso do PT. Foi exatamente o que aconteceu com os deputados Luiz Bassuma, da Bahia, e Henrique Afonso, do Acre. O Conselho de Ética do Partido dos Trabalhadores inicia julgamento dos deputados Henrique Afonso e Luiz Bassuma, acusados de infidelidade partidária, porque são contra a aprovação do projeto que legaliza o aborto. Que foram julgados e condenados por unanimidade dentro do Diretório Nacional do PT. Ainda em 2009, Lula assinou o Programa Nacional dos Direitos Humanos, que reconhecia o aborto total como um direito da mulher e lançava estratégias para apoiar a aprovação de projeto de lei que descriminalizaria o aborto. Na linha de ampliar as possibilidades de exercício do abortamento legal, tendo em vista a questão da saúde pública, o fato de as mulheres pobres morrerem. 2013. Após as inúmeras tentativas do governo Lula para legalizar o aborto, a sua sucessora, Dilma Rousseff, dá continuidade ao plano. A Lei 12.845/13, também conhecida como Lei Cavalo de Troia, sancionada por Dilma, permite que o governo introduza a prática do aborto provocado em toda a rede hospitalar pública e privada do Brasil. Tecnicamente, aborto só poderia ser pedido em casos de violência contra a mulher. Mas a lei especifica que a nova definição de violência é qualquer relação não consentida e que, mesmo assim, a mulher não precisa provar a violência sofrida, bastando a sua palavra de que a relação não foi consentida. E ainda, no artigo 3º, inciso 4º, usa-se o eufemismo profilaxia da gravidez, o que traduzindo significa assassinato de bebês no útero materno. Eu acho que já está claro para todos que o Lula e o PT não são contra o aborto, não é mesmo? No mais, nós temos que compreender o sentido da disputa política nesse país. A disputa política nesse país, historicamente, é velhaca. As pessoas utilizam os argumentos mais absurdos possíveis para tentar ganhar uma eleição. Eu digo sempre o seguinte: quem ganhar uma eleição com método ilícito tem pouca chance de ter um governo de sucesso.